Você já parou para pensar que em algum momento da vida todos nós iremos ficar diante de um caixão? Ou receberemos uma ligação que vai mudar tudo em nossa vida? A morte, ela não pede permissão. Ela invade histórias, interrompe planos e nos obriga a encarar algo que preferimos evitar. Que nós somos frágeis. A verdade, queridos, é que Deus nunca nos criou para a morte. Lá em Gênesis o mundo era perfeito, não havia pecado, não havia dor, não havia morte. E quando ele esteve aqui, lá em João 11, 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você percebe a promessa? Um dos grandes problemas do ser humano, infelizmente, é viver nesse mundo como se ele fosse eterno. Ainda ouvem a voz da serpente lá no Jardim do Éden: é certo que você não vai morrer. E vivem como se a vida aqui nessa terra fosse eterna, que um dia não iríamos prestar contas a Deus. Mas Jesus contou uma história que termina com uma frase assustadora. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 20. Deus diz a um homem que planejava o seu futuro e esquecia Deus e sua vida: louco, esta noite pedirão a tua alma. E tudo que tu tens, de quem será? Aquele homem estava tão ocupado com as coisas e os projetos do mundo que esqueceu que a vida é breve e que um dia todos nós nos encontraremos com a morte. Chega um momento em que entendemos que o funeral faz parte da jornada, tanto quanto a lua de mel faz parte de um casamento. A existência humana carrega essa tensão, encontro e despedida, riso e lágrimas. É exatamente nesse cenário que a cruz se ergue. Na cruz de Cristo vemos o retrato mais honesto do mundo. O mundo é feito de injustiças, de dor, de violência, de pecado. Mas a história não termina na cruz. A história não termina no túmulo vazio. A história termina com as palavras de Cristo dizendo que vai voltar e vai enxugar dos olhos toda lágrima. Um dia não haverá mais luto, mais pranto, mais dor, porque a Bíblia diz que as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 4. Por isso o cristão chora, mas não como quem não tem esperança. Ele sofre, mas não como quem foi abandonado. Ele enfrenta o cemitério, mas com os olhos voltados para a eternidade. Um dia, todo o sofrimento terá fim. A morte, que hoje parece invencível, será apenas memória, porque a vida, ela não termina na sepultura. Ela atravessa a sepultura. E a grande pergunta não é se a morte vai vir. A grande pergunta é: em que está a sua esperança quando esse dia chegar? Tudo passa, que a sua esperança esteja em Cristo Jesus. Essa é a mensagem de Deus para você hoje.